Face à rejeição da hipótese nula do teste ANOVA, sabemos que existem pelo menos duas médias que são diferentes. Vamos agora então analisar os testes de comparação múltipla para ver que grupos é que têm médias significativamente diferentes. Então, descemos um pouco e temos os testes de post-hoc. O primeiro assume a igualdade de variâncias, o pressuposto de homogeneidade de variâncias. Portanto, sob esse pressuposto, dado que esse pressuposto não é verificado, vamos ter de ler os testes que não assumem o pressuposto de igualdade de variâncias ou de homogeneidade de variâncias, ou seja, o teste de Games-Owl e o teste da NET-C. Em qualquer um destes testes pode-se ver imediatamente se rejeita ou não a hipótese nula a partir do seguinte resultado. Nem precisamos olhar para o SIG. Aliás, no caso do Games-Owl temos o nível de significância do teste. No caso deste Games-Owl temos o nível de significância para cada comparação. Mas no teste da NET-C não nos aparece o nível de significância. Mas se reparar, temos aqui um asterisco em cada um dos valores da estatística. Portanto, esta coluna dá-nos a diferença média. Entre a linha 1 e a linha 2, temos a diferença entre as duas médias. Entre a linha 1 e a linha 3, temos a diferença entre a linha 1 e a linha 3, temos a diferença entre as duas médias. Portanto, esta coluna da mean difference tem aqui asteriscos. Estes asteriscos é quando o SPSS nos avisa que se rejeita a hipótese nula para o nível de significância que selecionamos. Assim, a diferença média é significativa ao nível de 10%. É isso que está aqui escrito. The mean difference is significant at the 0.1 level. Portanto, nestes casos, rejeita-se a hipótese nula de igualdade de médias. Portanto, a linha 1, entre a linha 1 e a linha 2, havendo o asterisco, rejeita-se a hipótese nula de igualdade de médias. Claro que em teste não se diz porque tem o asterisco, rejeita-se a hipótese nula de igualdade de médias. Convém identificar simplesmente se rejeita ou não a hipótese nula de igualdade de médias para o nível de significância selecionado. Portanto, mas a ideia é esta. Ele avalia automaticamente o p-value do teste e diz-nos se rejeita ou não a hipótese nula para o nível de significância que selecionamos. Daí que seja essencial definir aquele nível de significância quando se pede os testes de post-hoc no menu dos post-hoc tests ao se pedir a ANOVA, o teste ANOVA. Ora bem, então temos que a linha 1 tem uma média inferior à da linha 2 e é isso que conduz à rejeição da hipótese nula de igualdade de médias entre a linha 1 e a linha 2. Do mesmo modo, a linha 1 tem uma média inferior à linha 3, portanto, porque é negativa a diferença de médias, ou seja, a média da linha 1 menos a média da linha 3 dá menos 30, portanto a média da linha 3 é superior à da linha 1. Então temos que a linha 1 é diferente, rejeita-se a hipótese de igualdade entre a média da linha 1 e a média da linha 2 para uma média inferior para a linha 1 em relação à linha 2. E rejeita-se a hipótese da média da linha 1 ser igual à média da linha 3 também para um valor inferior. Portanto, aparentemente, a linha 1 teve vendas mensais inferiores às restantes duas linhas, mas essa diferença foram tão inferiores que conduzem a uma rejeição da hipótese de igualdade de médias. Portanto, esta linha 1, comparando com a linha 2 e com a linha 3, já são dois pares, linha 1, linha 2 e linha 1, linha 3, que conduzem à rejeição necessariamente da hipótese nula do teste ANOVA. Agora vamos comparar a linha 2 com a linha 3, que é o último par que nos falta comparar. Ora bem, olhando para a linha 2 e para a linha 3, verifica-se que a linha 2 também que a diferença entre as médias da linha 2 e da linha 3 também é estatisticamente significativa, ou seja, também se rejeita a hipótese nula de igualdade de média da linha 2 em relação à média da linha 3, também tem o asteriscozinho, e isto por via do quê? De uma média da linha 2 significativamente inferior à média da linha 3. Portanto, em termos de vendas médias, aparentemente temos a seguinte situação: a linha 1 é inferior às restantes, de um modo significativo, a linha 2 é inferior à linha 3 também de um modo significativo, embora seja superior à linha 1 de um modo significativo. Portanto, este tipo de conclusão também é obtido analisando o teste da NET-C. Podem fazer o mesmo exercício comparando as médias e obtém-se exatamente o mesmo resultado.
Se no caso de não termos rejeitado a hipótese da homogeneidade de variâncias, este primeiro teste de Scheffé é bastante interessante, porque ele cria subconjuntos homogéneos. E no caso de, a ideia é esta, neste caso temos 3 linhas e temos vários grupos. Se, por exemplo, a média da linha 1 não fosse diferente o suficiente da média da linha 2, a média amostral da linha 1 não fosse suficientemente diferente da média amostral da linha 2 para se rejeitar a hipótese nula de igualdade de médias, o teste tinha-nos aglomerado aqui, neste primeiro grupo, a linha 1 e a linha 2. Se fosse só a linha 3, que era significativamente distinta das restantes duas, tínhamos colocado a linha 3 aqui à parte num segundo grupo, e tínhamos só 2 grupos, um grupo composto pela linha 1 e a linha 2, e outro grupo composto só pela linha 3. Portanto, comparando estes grupos, neste caso temos cada linha aparece num grupo à parte. Isso é porque cada linha é diferente, tem uma média amostral tão diferente das restantes, que se rejeita a hipótese nula de igualdade de médias. Portanto, não há nenhuma média que se aproxime das restantes o suficiente para não se rejeitar a hipótese nula de igualdade de médias. Mas estes agrupamentos permitem-nos formar aquilo que são grupos semelhantes em termos de média. Portanto, no caso de não se rejeitar a hipótese de homogeneidade de variâncias, este teste é bastante interessante de ser feito, porque nos dá estes chamados subconjuntos homogéneos, ou seja, agrupa por semelhanças de médias as várias linhas, portanto, ou as várias amostras são agrupadas de acordo com as semelhanças de médias. Portanto, isto já é uma metodologia de redução de dados, portanto, e de agrupamento de dados em relação a semelhanças. Portanto, isso será analisado mais em pormenor mais adiante, acerca da redução de dados e da formação de segmentos, com o teste do Q². Mas para já podemos ver que também para dados quantitativos, o teste do Q² é para variáveis qualitativas, mas para variáveis quantitativas, como é o caso desta, temos uma variável quantitativa e 3 grupos, podemos também agrupar os grupos em função das semelhanças das médias e servirmos dos subconjuntos homogéneos para criarmos segmentos de semelhança. Ora bem, então temos o último elemento do output, é o gráfico das vendas médias, e podemos ver que temos aqui a média da linha 1, a média da linha 2 e a média da linha 3, exatamente na sequência que tínhamos visto. Portanto, a linha 2 superior à linha 1 e a linha 3 superior à linha 2. Portanto, nas ordenadas temos as vendas mensais, a média das vendas mensais para cada uma das linhas de negócio, portanto, que é o eixo das abscissas. Portanto, isto termina a análise do output da ANOVA.